Você já deve estar sabendo que esse aqui é o Absolute Path, o quadro do Código-Fonte TV que ajuda a sua carreira. Seja para passar nas entrevistas técnicas, negociar salários, receber e dar feedbacks e até fazer networking em tudo que os bons devs fazem. E nós queremos que o Absolute Path seja uma constante na sua carreira. O verdadeiro guia de sobrevivência dev, apresentado pelo Renzo Nutitelli, um super dev com experiências em diversas empresas. Dessa vez o Renzo vai trazer mais dicas para você se dar bem nas temidas entrevistas técnicas. Então, sem mais delongas, seja bem-vindo, Renzo. Fala, CDF! Hoje a gente vai estudar o canivete suíço das entrevistas técnicas, a estrutura de dados chamada lista. Você vai relembrar das operações essenciais, quando você deve utilizar esse tipo de estrutura e principalmente quando você não deve utilizar. Então, só para relembrar, a lista, também chamada de vetor dinâmico em algumas linguagens, é uma lista contígua de elementos, ou seja, um depois do outro. A força principal dessa estrutura de dados é o acesso dos seus elementos e também a sua alteração em tempo constante. O uso típico é o armazenamento de elementos de forma ordenada para você poder percorrer depois com o seu algoritmo. Quais são as operações extremamente eficientes e que brilham? Como eu falei, acesso a elementos e modificador em qualquer posição é extremamente eficiente. Também tem tempo constante para remover ou adicionar elementos ao final da lista, assim como para perguntar quantos elementos uma lista possui. Aplicações práticas e rápidas para você utilizar, como uma pilha, justamente utilizando o final da lista como o topo, quando você precisa processar e substituir valores durante uma varredura, e também quando você quer preparar os dados para uma posterior ordenação. Agora, quais são as operações lineares comuns e que você precisa tomar cuidado por conta do custo? Quando você precisa iterar em todos os elementos de uma lista, quando você precisa procurar um valor dentro da lista, ou seja, a operação de pertencimento, quando, dado um elemento, você precisa encontrar qual é a sua posição na lista ou então contar a frequência desse elemento, quantas vezes ele acontece nessa lista. Também vai ter tempo linear, toma cuidado. Também vai ter tempo linear os cálculos de agregação, como mínimo, máximo e soma. Não vai ter jeito, você vai ter que iterar todos eles para conseguir dar a resposta para esse tipo de algoritmo. E por fim, se você for reverter a ordem da sua lista, você também vai ter um tempo linear. Dica importante para a sua entrevista. Já explique a razão de ter escolhido a estrutura de dados. Olha, eu escolhi uma lista porque ela tem tempo constante para acesso e alteração dos seus elementos, além da adição e remoção dos seus elementos no final. Antecipe gargalos. Se você vê que precisa fazer uma agregação ou inserir elementos no meio da fila, já diga, olha, aqui vai demorar um tempo linear, então eu já quero pensar se eu não consigo otimizar para baixar essa complexidade do meu algoritmo. Fazendo isso, você mostra a consciência com a complexidade do seu algoritmo e consegue passar mais confiança para o seu entrevistador a cada passo que você consegue examinar. Eu posso te afirmar que nos meus 16 anos de carreira na área de desenvolvimento, em 99% dos casos, eu tive que utilizar uma lista para resolver os problemas da parte de live code. E conhecer essa estrutura de dados profundamente com as suas operações foi um dos fatores que me levou a passar na parte de live code de empresas como Google, Facebook e Red Hat. Por isso eu recomendo que você pratique bastante, fazendo exercícios que usem acesso e edição de elementos de uma lista, assim como operações em seu final. Mas calma aí que ainda não acabou. O Renzo ainda vai te explicar a lista duplamente ligada em detalhes. O que é, quais são as operações eficientes e até quando não utilizar. A lista duplamente ligada, também chamada de The Queue em inglês, Double-Ended Queue, é uma estrutura linear com nós, onde cada nó aponta para o elemento à sua direita e para a sua esquerda, ou para o próximo e o anterior. A força principal dessa estrutura de dados é quando você precisa remover ou adicionar elementos em seu início e em seu final. Por isso, o uso típico desse tipo de estrutura é quando você precisa de uma fila para resolver o seu problema da entrevista técnica. Então, as 4 operações que brilham para esse tipo de estrutura de dados, como a gente já viu, remoção ao final da lista, remoção no início da lista, adição tanto no fim quanto no começo e também perguntar quantos elementos essa lista tem. Por conta da natureza dessa estrutura de dados, ela é muito utilizada quando nós temos
problemas de janelas deslizantes. Por exemplo, como a clássica pergunta de entrevista técnica: qual é a sublista dentro dessa lista de elementos que possui a maior soma dos seus elementos? Outras operações comuns dessa estrutura de dados: iterar sequencialmente sobre todos os elementos da lista, limpar todo o seu conteúdo quanto necessário e também remover um elemento específico. Mas tome cuidado, porque o tempo de complexidade desse tipo de algoritmo vai ser linear, ou seja, proporcional ao tamanho da sua lista. Quando você deve evitar o uso dessa estrutura de dados? Quando você precisa acessar elementos em seu meio. Normalmente você vai ter que navegar do primeiro até chegar no meio e vai ser bem ineficiente. Tempo linear. Quando você também tem operações de inserção ou remoção no meio da estrutura, também você não vai ter uma operação eficiente nesse tipo de estrutura de dados. Portanto, realmente você só deve utilizar esse tipo de estrutura de dados quando as operações se concentrarem nos extremos da sua lista duplamente ligada. Sabendo disso, a dica na sua entrevista é justificar o uso da sua estrutura de dados. Olha, eu vou utilizar aqui um deck porque eu vou utilizar as operações no início e fim, e essa estrutura tem tempo constante para esse tipo de operação. Também é importante já antecipar os gargalos. Olha, eu tô vendo que eu vou ter que inserir elementos aqui no meio. Vou tentar achar aqui uma solução que não faça isso para não pagar todo esse custo computacional para esse algoritmo. Dentro dos meus 16 anos dentro desse mercado de desenvolvimento, já tendo feito vários processos seletivos, eu posso te dizer que eu lembro bem de já ter utilizado muitas vezes uma lista duplamente ligada para utilizar como fila e até mesmo chamado buffer circular. Normalmente, quando eu tenho esses problemas de janela deslizante, eu já vou na hora já pensar: olha, eu tenho que utilizar uma lista duplamente ligada para tornar essa solução eficiente. Isso me fez passar em live code de empresas como Google, Facebook e Red Hat. Portanto, eu recomendo fortemente que você pegue esse conhecimento que aprendeu aqui nesse vídeo e pratique bastante, principalmente com esses problemas de natureza de janela deslizante. Grande abraço e até a próxima. Você faz ideia do quanto essas dicas que ele tá te dando são importantes? É por isso, viu, que você tem que deixar a playlist do Absolute Path salva e reassistir todos esses vídeos sempre que for necessário. Pois é, uma dessas dicas pode ser aí essencial para sua contratação. Esse episódio aqui já está no fim, mas ainda dá tempo de você deixar o like e compartilhar esse conteúdo com aquele seu amigo ou amiga que está querendo dar um up aí na carreira. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!